Se você está buscando um carro luxuoso que consegue custar menos do que qualquer carro popular 0 km atualmente aqui no Brasil e ainda ter um custo de manutenção não tão caro, fácil para a categoria e super confiável, no vídeo de hoje eu separei 5 excelentes opções que com certeza vão te surpreender neste ano de 2024. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Então, bora para o vídeo. O Accord é um dos modelos da Honda que eu mais gosto, principalmente no mercado de usados. Ele é muito bonito, espaçoso, bem equipado e tem um bom desempenho, além de ter um consumo de combustível eficiente para um carro com motor com 6 cilindros. E eu acho que é um excelente modelo com um bom custo-benefício, essa 8ª geração aqui. Nesta faixa de preço, normalmente, entre os sedãs V6, a gente comenta bastante sobre o Azira, por exemplo, e o Accord acaba ficando esquecido. Então, até mesmo para quem quer dar uma diferenciada, ele se torna uma excelente opção. E é um sedã grande com motor V6 que consegue ficar entre os mais baratos de manter de toda a categoria. Isso não significa que ele não apresente problemas ou que não seja um carro que você deve se atentar em alguns detalhes. Eu acho que um dos pontos negativos do Accord dessa geração aqui é em relação ao motor dele, que ele utiliza ainda correia dentada em vez de corrente de comando. Isso diminui a durabilidade do motor e aumenta o custo de manutenção. Mas de resto, é um carro bem refinado em todos os detalhes da mecânica dele. No geral, é um carro tranquilo de manter, as peças são um pouco mais caras se você comparar a outros modelos convencionais, mas para a categoria é um carro que não é extremamente caro de manter. Ele também se destaca mesmo pela confiabilidade mecânica. Como é um carro que vai dar pouca manutenção, você pode ficar menos atento em relação ao custo. O Accord normalmente sempre foi oferecido em duas versões, a versão de entrada com motor 2.0, que além de ter um motor mais capado, tinha menos equipamentos, e a versão acima, a EX com motor 3.5 V6, tinha alguns equipamentos a mais. Nesta 8ª geração aqui, o que você vai perceber de equipamentos a mais é o teto solar, os bancos dianteiros com regulagem elétrica, rodas de liga leve aro 17 que são lindíssimas e muitos outros detalhes que realmente, para a época, chamavam bastante atenção. Na mecânica, estamos falando de um motor 3.5 V6 J35. É um motor bastante confiável e nesta configuração aqui deu as caras apenas em 2008. Ele gera 280 cavalos a 6.200 RPM e 34,6 kg de torque a 4.900 RPM. O câmbio dele é um automático convencional de 6 marchas e todo esse conjunto proporciona um desempenho muito bom para ele. Ele faz de 0 a 100 em 6,6 segundos e atinge uma velocidade máxima limitada eletronicamente a 210 km por hora. Ele possui um sistema chamado de VCM de desativação de cilindros. Isso acaba contribuindo para manter um consumo mais eficiente, já que dependendo do caso, ele pode utilizar 3, 4 ou 6 cilindros. Se você andar bem tranquilo, visando a economia de combustível, ele vai usar até 3 cilindros. Isso diminui bastante o consumo de combustível e ele pode fazer até 7,4 km por litro na cidade, chegar até 12, 13 km por litro dentro da rodovia. Vale a pena levar em consideração que é sempre necessário manter a revisão do carro em dia e principalmente desse sistema VCM para que você realmente perceba uma diferença com esse sistema ativado. Um Honda Accord V6 do ano de 2008 você vai encontrar na faixa de preço entre 40 a 46 mil reais, podendo chegar no máximo aos 50 mil reais. E é um baita carro nesta faixa de preço. Outro sedã que entra para a lista de hoje é o sedã mais luxuoso da Nissan Brasil, o Altima. É um carro que eu gosto bastante, infelizmente ele foi vendido por apenas um ano em nosso mercado. E atualmente é um carro bem visado pelos consumidores de sedãs grandes. Isso porque é um carro extremamente luxuoso, exclusivo, confiável e não é um bicho de 7 cabeças para manter. Isso porque existem peças até mecânica com certa facilidade aqui no Brasil e as peças de acabamento dá para importar facilmente dos Estados Unidos, já que lá é um carro bem popular, foi muito vendido lá.
E fora que, como foi um carro que veio de forma oficial para o nosso mercado, a Nissan presta assistência. Eu não sei quanto tempo leva para chegar uma peça específica ou o preço dela, mas normalmente na concessionária você vai conseguir sim qualquer tipo de peça. O Altima desembarcou aqui no Brasil em apenas uma versão ASL. Embora seja a versão topo de linha dele, existe também a versão SL com motor 3.5 V6 que tinha alguns equipamentos a mais sim, mas no geral já é uma versão bem equipada e refinada com esse motor 2.5. Você já vai ter bastante equipamentos como teto solar, aquecimento do volante, airbags frontais, laterais de cortina, câmera de ré, alerta de ponto cego, alerta de mudança de faixa, monitoramento da pressão dos pneus, o ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, banco do motorista com regulagem elétrica e diversos outros equipamentos bem interessantes que normalmente você não vai encontrar nesta faixa de preço. O espaço interno dele também por aqui se destaca bastante, é um carro bem semelhante ao que eu comentei no Accord anteriormente. Então você vai ter um espaço suficiente para levar 5 passageiros adultos com muito conforto. O porta-malas infelizmente tem 436 litros, merecia ser maior. Em relação à mecânica, ele é equipado com motor 2.5 4 cilindros aspirado, que gera 182 cavalos a 6.000 RPM e 24,8 kg de torque a 4.000 RPM. O câmbio dele é um CVT Xtronic que simula 6 marchas. Ele faz de 0 a 100 em 9,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 210 km por hora. E o consumo é até muito bom para um sedã grande. Ele faz dentro da cidade médias de 9 km por litro, na rodovia 13,1 km por litro. Nada mal para um carro desse porte. O Altima é um carro japonês e mantém a boa e tradicional mecânica, mas muito confiável e robusta se estiver bem cuidada. O modelo do ano de 2014 você vai encontrar na faixa entre 60 a no máximo 70 mil reais. O Ford Fusion de segunda geração consegue ser uma excelente opção atualmente no mercado de usados e eu considero que é um dos melhores custos-benefício na categoria. Os carros 0 km aqui no Brasil estão cada vez mais caros e muitas das vezes não são carros que acabam agradando tanto pelo preço, principalmente porque existem carros de luxo usados como o Fusion. E é por isso que eu gosto de comentar bastante sobre o Fusion. É um sedã muito luxuoso, com muitos itens de tecnologias que são comparáveis aos carros mais atuais e você não tem um custo de manutenção tão elevado assim. Aliás, dentre todos os últimos sedãs grandes de marcas generalistas que foram comercializadas nos últimos anos aqui no Brasil, o Fusion tem o menor custo de manutenção da categoria. Ele sempre chamou bastante atenção também pela sua lista de equipamentos, tecnologias e até sistemas semi-autônomos de condução, mas que apenas a versão Titânio com tração AWD tem desde sempre. Nos primeiros modelos, o Fusion tem 2 versões, a SE com motor 2.5 e a Titânio com motor 2.0 turbo com tração FWD ou AWD. Eu sempre indico a versão Titânio, já que tem o melhor custo-benefício, pois ela vai entregar mais equipamentos, um melhor desempenho, praticamente pelo mesmo preço do 2.5. Escolher entre a tração FWD ou AWD vai depender bastante de cada pessoa. Se a gente considerar os primeiros modelos, na FWD você vai ter um desempenho melhor sim, uma maior economia de combustível, porém você não vai ter todos os equipamentos que o AWD tem. São alguns detalhes a mais que, dependendo, podem acabar valendo a pena, dependendo da pessoa e da escolha. Em relação ao motor, é um motor 2.0 turbo com injeção direta de combustível, o famoso EcoBoost, que gera 240 cavalos a 5.500 RPM e 34,7 kg de torque a 1.750 RPM. O câmbio dele é um automático convencional de 6 marchas e não tem nada a ver com o Power Shift. Todo esse conjunto faz ele acelerar de 0 a 100 km por hora em 7,6 segundos e atingir uma velocidade máxima de 195 km por hora limitada eletronicamente. Quanto ao consumo, dentro da cidade espere uma média de 8 km por litro, já na rodovia cerca de 11, 12 km por litro, podendo até ser um consumo melhor dependendo do seu pé, do trajeto também.
Um Ford Fusion Titanium do ano de 2013 tem preço médio entre 65 a 80 mil reais. Isso vai depender bastante do estado de conservação, em qual estado o modelo se encontra e outros detalhes. Da antiga geração também dos sedãs grandes, entre os modelos mais fáceis e baratos de manter na categoria é o Hyundai Azira V6. Também é uma das opções mais racionais para você que quer ter um carro mais legal, pois se bem cuidado é zero dor de cabeça. Comparando com outros carros da época, como o Accord, Camry, Fusion, Cadenza, o Azira é o mais barato de manter, sendo bem parecido até com os sedãs médios em algumas manutenções. Ele possui apenas uma versão AGLS que já é bem equipada desde o modelo de entrada. Alguns opcionais que diferenciam a versão de entrada da versão topo de linha incluem teto solar, o sistema de som Premium assinado pela JBL, memória para o banco do motorista, cortina elétrica traseira, faróis de xenon e outros equipamentos. Particularmente, eu optaria pela versão de topo, são itens que eu acho mais interessantes. O espaço interno dele também é excelente, ele tem um entre-eixos de 2,78 metros e uma largura de 1,86 metros. Essas dimensões proporcionam um espaço muito bom para até 5 adultos viajarem com muito conforto, e o porta-malas tem 469 litros. A mecânica do Azira foi utilizada também por outros carros como Cadenza, Azira da segunda geração, Santa Fé e até o Sorrento. A diferença está principalmente na litragem, mas todos esses carros compartilham a mesma base, o mesmo motor, o Lambda. Isso ajuda a reduzir os custos de manutenção, já que o motor se torna mais popular, não só em relação para você encontrar peças, mas também mão de obra especializada. O Azira possui motor V6 de 3,3 litros, que gera 265 cavalos a 6.000 RPM e 28,8 kg de torque a 3.500 RPM. O câmbio dele é um automático convencional de 6 marchas, com opções de trocas manuais através da alavanca do câmbio. Com isso, ele faz de 0 a 100 em 8,4 segundos e atinge uma velocidade máxima de 231 km por hora. Quanto ao consumo, eu acho até razoável para um sedã desse porte, 7,5 km por litro na cidade e 11,1 km por litro na rodovia. O Hyundai Azira do ano de 2011 tem preço médio entre 40 e 45 mil reais. Com certeza, um dos Volvos mais baratos e racionais que você pode encontrar atualmente no mercado de usados é o V40. O V40 chegou aqui no Brasil em 2013, um ano depois de ter sido apresentado mundialmente, e foi um divisor de águas na Volvo, entregando muitas tecnologias e ainda recebeu diversos prêmios. Esse carro estreou na época o airbag para o pedestre, que saía do capô e se estendia pelo para-brisa. Esse é um de vários itens que ele é equipado. Ele tem 3 versões, sendo a versão de entrada a Sport, a intermediária High-Tech e a topo de linha a Safety. A versão Sport traz de série itens como ar-condicionado digital, bancos e volantes revestidos em couro, direção elétrica com 3 níveis de assistência, sistema multimídia com uma tela de 7 polegadas e tem 8 alto-falantes, painel de instrumentos digital com 3 modos, piloto automático, chave presencial compartida por botão, sensores de chuva e luz, sensores de estacionamento traseiro e diversos outros itens. Então mesmo a versão mais básica já é muito equipada para hoje em dia. Na versão High-Tech, o V40 entrega mais a câmera de ré, navegador GPS integrado ao painel e o leitor DVD. Já no modelo Safety, há o piloto automático adaptativo, o airbag para pedestres, sistema de detecção de pontos cegos e leitor de placas também. Para quem pode gastar um pouco mais e tem um maior tempo para procurar o carro, vale muito mais a pena ir direto para essa versão topo de linha, que custa um pouco mais, porém entrega itens bem consideráveis e legais. Mas mesmo a versão Sport, a de entrada, não vai te decepcionar, já entrega muitos itens de série. Outro destaque do V40 é o bom espaço interno, que acomoda 5 passageiros adultos com muito conforto. Porém, vale lembrar que esse carro é um hatch médio, então ele deve um pouco de porta-malas que tem apenas 324 litros. Ele é um hatch médio, porém bem mais premium. Ele seria mais ou menos um Focus de gravata, já que até a plataforma é a mesma, a secar. Porém, na mecânica, temos mais um Fusion do que um Focus, pois a mecânica dele é exatamente a que eu comentei anteriormente no Fusion.
motor 2.0 Turbo EcoBoost, que gera aqui 180 cavalos a 5.000 RPM e 30,6 kg de torque a 2.700 RPM. O câmbio dele é um automático convencional e tem 6 marchas também. Ele tem um bom desempenho, faz de 0 a 100 em 8,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 220 km por hora. Quanto ao consumo, ele faz uma média dentro da cidade de 7,1 km por litro, já na rodovia cerca de 10 km por litro. Infelizmente ele possui bem menos potência que um Fusion, porém o consumo chega até a ser mais alto. Um Volvo V40 do ano de 2013 eu achei uma média de preço de R$ 65 mil, mas é um pouco difícil achar desse ano. Já os 2014, que são bem mais fáceis de achar, estão entre 70 e 80 mil reais. É um carro que ainda não é tão barato, mas aparenta ser um carro muito mais caro. E se você quer um carro seguro, tecnológico, que ainda pareça atual no design e até mesmo na lista de equipamentos, sem gastar uma fortuna, não só no preço, mas também no custo de manutenção, o V40 vale super a pena. É lógico se a gente comparar com os concorrentes dele. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários quais dessas opções vocês levariam para casa. Forte abraço, valeu e fui!